Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui, nós que somos o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, o GEOB, e estamos estudando o Livro dos Espíritos. GEOB, Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem seus trabalhos doutrinários sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Sintam-se convidados. Quando estiverem passando por perto, quiserem aparecer, serão muito bem-vindos. E por aqui, toda quarta, às 19 horas, nós sempre estamos estudando o Livro dos Espíritos aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, isso mesmo. Também quem estiver passando por perto, quiser aparecer, vir estudar com a gente, será muito bem-vindo. E vamos dar prosseguimento ao nosso estudo hoje. Nós que já chegamos na pergunta na semana anterior, 210 do Livro dos Espíritos. E hoje vamos estudar, né? Então vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4 da pluralidade das existências. Estamos no item da semelhanças físicas e morais. Então, livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, pluralidade das existências, item das semelhanças físicas e morais. E na semana anterior, nós ficamos com a pergunta número 211. Quem está chegando por aqui agora, quiser acompanhá-la desde o início do capítulo 4, volta nos vídeos anteriores para poder acompanhar com a gente. A leitura que eu faço para vocês aqui é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês aí de casa seguem com a tradução que vocês tiverem. Vamos lá? Pergunta número 211 do Livro dos Espíritos, das semelhanças físicas e morais. De onde vem a semelhança de caráter que existe a miúde, sobretudo entre irmãos gêmeos? De onde vem a semelhança de caráter que existe a miúde entre irmãos, sobretudo entre gêmeos? Por que Kardec faz essa pergunta? Porque anteriormente ele já tinha perguntado se os filhos herdam dos pais o caráter, a questão da moral. E se os pais podem atrair filhos com um bom caráter, uma moral, através das orações. Não vou responder agora, porque isso a gente já viu na perguntas anteriores. Então, quem não viu ainda, corre lá nos vídeos. Aí, complementando, ele vai perguntar. Já que os espíritos disseram que não herda dos pais isso, Kardec pergunta, então, como é que se explica essa semelhança de caráter, principalmente entre os irmãos gêmeos. Quando vem gêmeos e os dois têm o caráter igualzinho, já que não herda um de outro, como é que se explica esses dois espíritos que vieram juntos, que nasceram no mesmo momento, ter semelhança de caráter?
Essa é a pergunta de Kardec. Agora vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que estão felizes por estarem juntos. Então, quando a gente vê gêmeos que têm o mesmo caráter, que têm personalidades muito parecidas, isso é porque vieram dos mesmos pais e herdaram isso dos pais? Não. É porque são espíritos que são simpáticos, que têm semelhança de caráter, de personalidade, de grau evolutivo, de até onde, enquanto espírito, já se desenvolveram, aquilo que já alcançaram de habilidades e pela similitude, pela semelhança dos sentimentos, daquilo que abriga cada um em seu íntimo, se aproximam. E a aproximação, às vezes, é tanta que decidem vir juntinhos no mesmo momento no processo reencarnatório. Só que vamos prestar atenção aqui que os espíritos estão falando em similitude, semelhança de sentimentos. E a gente vai lembrar que nem todos os sentimentos que nós temos são bons. Então, se vem por semelhança de sentimentos, pode vir juntos gêmeos com bons sentimentos ou não, porque são atraídos, se aproximam, né? Eles se aproximam por essa semelhança de sentimentos. Não está dizendo que tipo de sentimento. Quando são sentimentos bons, eles ficam felizes de estarem juntos. Aí são aqueles gêmeos maravilhosos que ficam tricotando lá, trocando figurinhas desde a barriga, né? Desde lá de dentro, quando tá no útero, já ficam ali tricotando, trocando figurinhas desde lá. Então, essa é a pergunta número 211. Mas, continuando, Kardec vai dizer, na 212, e nos gêmeos que são siameses, em que há certos órgãos comuns. Nesse caso, coabitam dois espíritos, isto é, tem duas almas. Então, olha que interessante a pergunta de Kardec, porque são corpos, dois corpos ali, em que esses corpos, em alguns siameses, compartilham órgãos. Então, um órgão serve para os dois. É comum aos dois. Aí Kardec pergunta, nesse caso, são dois espíritos, duas almas, ou é uma só para aqueles dois corpos que estão ali? O que é que vocês acham? Os espíritos respondem, né? Porque Kardec faz a pergunta já. Ele pergunta, mas meio que afirmando. Nos gêmeos siameses em que há corpos em comum, coabitam dois espíritos, isto é, duas almas, ele está perguntando, tem dois espíritos ali, duas almas estão encarnadas naqueles corpos que às vezes têm órgãos que eles compartilham, que servem para os dois. Os espíritos respondem sim, mas a semelhança de ambos faz com que pareçam uma só alma a seus olhos. Então, realmente, ali são dois espíritos. São duas almas encarnadas. Embora, às vezes, tem um corpo, duas cabeças. Tenha o tronco unido e alguns órgãos. Só tem um que serve para os dois. Dois espíritos. Duas almas encarnando juntas nessa experiência. Aí os espíritos vão dizer, né? Mas por conta disso,
eles têm uma semelhança tão grande, uma sintonia que se cria ali, que às vezes a gente poderia pensar que se trata apenas de um espírito, de uma alma, coordenando, utilizando aquele corpo daquela maneira. Não, dois espíritos diferentes, duas almas estão ali gerindo esta forma, este corpo físico que desta maneira está servindo de instrumento para esses dois espíritos, para essas duas almas. Mesmo que sejam um corpo, duas cabeças. Dizer assim, mas é um corpo só. Não, dois espíritos, duas almas encarnadas, utilizando um instrumento em que tem órgãos que é comum para os dois podem utilizar. Interessante, né? Mas Kardec continua, essa foi a pergunta 212. E agora, na 213, ele vai dizer, se os espíritos se encarnam nos gêmeos pela simpatia, de onde lhes vem a aversão mútua que às vezes se lhes nota. Aí ele volta para os gêmeos de novo, né? Porque os espíritos dizem que, responde a Kardec, que quando ele pergunta como é que explica, já que a gente não herda dos pais a moral, a personalidade, como é que se explica que gêmeos são tão parecidos, têm uma semelhança de caráter muito grande? Eles já explicaram, são espíritos simpáticos, que por semelhança de sentimentos estão ali e estão felizes de estarem juntos. Os espíritos responderam assim, tem semelhanças de sentimentos e estão felizes de estar juntos. Kardec diz, na 213. Mas tem gêmeos que não apresentam nenhuma simpatia, muito pelo contrário. Apresentam uma aversão mútua. Quando se percebe e vê que um, como diz nós aqui baianos, um não se bica com o outro. Sempre estão implicando um com o outro. Embora tenham uma semelhança física muito grande, né? Às vezes idênticos, nasceram no mesmo momento, quase que na mesma hora, com alguns minutos de diferença, mas a aversão, né, a gente percebe já desde pequeno. Então Kardec pergunta, como é que vocês explicam isso, se antes vocês disseram que era pela simpatia e que eles estavam felizes de estar juntos? E esses que a gente vê ao contrário, uma aversão mútua. Um não tolera o outro, um não gosta de estar próximo ao outro. Vamos ver o que os espíritos responderam, né? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Então, o que é que os espíritos estão querendo dizer com isso? Não é uma regra absoluta. E quando eles dizem semelhança na pergunta número 211, ele fala de semelhança de sentimentos. Então, se eu tenho sentimentos que não são bons e outros espíritos compartilham comigo e tem ali já comigo um processo que precisa ser trabalhado, resolvido, e tem os mesmos tipos de sentimento, isso pode criar o quê? Uma sintonia, e no momento do nascimento acontecer desses espíritos, mesmo antagônicos, virem juntos, pela frequência vibratória. E porque isto é uma oportunidade que esses espíritos já vão estar tendo lá desde a barriga, começarem o trabalho de resolver isso aí. Porque em algum momento eles vão ter que resolver essas questões. Então, não é uma regra que o gêmeo seja espírito simpático. O que a gente vê, a grande maioria tem uma sintonia muito grande,
tem um afeto um pelo outro muito grande. Às vezes o que um pensa, o outro pensa igual, um fala, o outro completa. A gente vê muito mais assim do que espíritos antagônicos. Mas não significa que Gêmeos é um espírito simpático. O que a gente pode ter certeza é que são espíritos que têm uma mesma frequência vibratória, que têm um nível evolutivo, que tem um aprendizado muito próximo. E isso faz com que eles se juntem por essa frequência vibratória. Eles têm essa questão de ficarem juntos, de se aproximarem pela frequência, pelo aprendizado que cada um tá. Para onde cada um tá no seu estágio evolutivo, que é semelhante àquele outro. Então, os sentimentos que nós nutrimos pelas pessoas, espírito para espírito, nos aproxima. Então, se a gente quer ter próximo de nós pessoas que nós gostamos, que nós admiramos, que nós consideramos que tenham, nós temos que ter bons sentimentos para que a nossa frequência vibratória possa estar sintonizada, não é atração, é sintonia, nós possamos estar com a mesma frequência. Se nós vamos nutrir sentimentos que não são bons, se nós permanecemos com esse tipo de sentimento, o que a gente vai, por frequência, a sintonia que a gente vai estar trazendo para estar junto de nós, é esse tipo de pessoa que também tem esse tipo de sentimento. Se a gente quer coisa melhor, o que é que a gente tem que começar a fazer? A transformar os nossos sentimentos, a fazer com que a nossa frequência se eleve através de bons sentimentos, do nosso comportamento, de uma ética de assim sinto, assim penso, assim ajo, para que a minha frequência sintonize, não é atrair, porque não tem atração, é sintonia. Sintonize com pessoas também, com espíritos também. E isso vale, gente, para encarnado e desencarnado, viu? Não é só para desencarnado, porque senão vai ter obsessão, não. É também, nós vamos estar sintonizando, conhecendo, estar no campo de pessoas que estejam na mesma frequência que a gente. Se a gente não está gostando do nosso grupo, do campo em que a gente está inserido, a gente tem que começar a olhar para os nossos sentimentos, para como é que está o meu interno, porque é a sintonia que eu estou tendo dessas pessoas que se aproximam por sintonia, frequência vibratória. Então, é isso que os espíritos respondem, que não é uma regra os Gêmeos serem simpáticos, afetuosos, amorosos, porque espíritos que têm, né, que eles, na época que responderam, espíritos maus, que não é mal nesse sentido, é espíritos ainda ignorantes do que é melhor para si e para o outro, que querem lutar juntos, ou seja, no teatro da vida. Acabam por frequência vibratória, sintonizando e estando juntos ali. Às vezes, por motivos outros, de vingança ou de... né? Mas vai estar junto do mesmo jeito, por sintonia. Então, nós vamos ficar aqui hoje. Hoje nós vimos da pergunta 211 a 213, como nós não temos pressa, porque nós somos um grupo de estudos e temos a eternidade pela frente para estudar, nós vamos ficar por aqui com essas perguntas para nós fazermos as nossas reflexões durante essa semana. E quarta que vem, às 19 horas, nós estamos aqui novamente para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, do livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, do capítulo 4, Pluralidade das Existências, e do item Semelhanças Físicas
e morais. E lembrar que segunda-feira, lá na instituição, a Escola Espírita Francisco Xavier, trabalho doutrinário das 19h30 às 20h30, ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.